11 anos que eu estou na universidade, tentando me formar, e vou me formar agora no final de 2026. Faço licenciatura em Geografia. Esse tempo todo eu estudei para me tornar professor, e agora no final da graduação eu estou desistindo de ser professor. Eu entrei na universidade em 2015 e estou me formando agora no final de 2026. Tem vários motivos que fizeram eu demorar todo esse tempo para me formar. Nesse vídeo eu vou tentar passar essa retrospectiva para vocês entenderem porque eu demorei todo esse tempo. Lá em 2015 eu entrei, eu tinha acabado de terminar um curso técnico, eu sou técnico em agropecuária formado e tal. Assim que eu terminei o curso técnico, eu fiz o vestibular, na minha época ainda era vestibular, não era pelo Enem. Eu fiz o vestibular e passei pro curso de Geografia. E nesse curso, eu tinha a opção de escolher entre bacharel e licenciatura. E eu fui indo fazendo o curso e tal, porque a gente escolheria, durante o curso, falaria iria fazer bacharel ou licenciatura. E eu optei pela licenciatura. Eu entrei em fevereiro de 2015. Lá pro segundo semestre do ano, eu já estava procurando escolas para estagiar, porque precisava de grana, né? Você que estuda em universidade pública e não tem muitas condições, você já precisa estar procurando trabalho ou alguma bolsa e tudo mais. E na época eu procurei colégios. Achei em colégios. Eu iniciei ainda no segundo semestre de 2015. Na primeira escola que eu achei, só uma coisa muito curiosa, assim, concentricando e tal. A diretora da escola estava ligando para a polícia, porque tinha um aluno indo armado para a escola. É uma escola relativamente em bairro periférico. E aí eu esperei ela conversar com a polícia, mas resolver a questão, que eu tava levando o encontrado, né, tal. E aí, pã, beleza, entreguei o contrato, ela me explicou a situação e tudo mais. E aí, pouco tempo depois, eu iniciei na escola. É uma escola que fica mais ou menos 6, 5 quilômetros da minha casa. E beleza, eu comecei a estagiar nessa escola muito pela necessidade, eu nunca tinha tido experiência nenhuma com sala de aula. Eu queria ser professor, já tinha decidido, iria fazer a licenciatura, mas foi muito pela necessidade, né, e tal. Trabalhei com o primeiro ano, com geografia, né. Eu lembro que eu trabalhei com geografia, artes e sociologia, né. Foi acontecendo, né, você vai aprendendo muito durante a prática da educação, na sala de aula, transformando o que você pega na universidade, os conteúdos que pega na universidade para elaborar para o conteúdo de escola, assim, que é algo mais simples, né, do que a gente vê na universidade. E eu tive várias experiências lá. Primeiro conheço, né, de já chegar na escola e a diretora tá ligando pra polícia, e tinha um aluno lá armado, que na minha época não me fez pensar: "Poxa, será que quero isso mesmo pra mim?". Eu só fui e continuei indo porque era o que eu queria de fato. E entendia que o contexto da escola e tudo mais, da sociedade e da juventude, aquilo ali não me abalou tanto, tá, então não me deixou com medo. Fui dando aula, fui conhecendo como era ser professor, eu gostei, foi bem interessante. Mas já nesse tempo aí eu já tinha alguma dificuldade, né. A bolsa era muito pouca, se eu não me engano era 450 ou próximo de R$ 500. Era um dinheiro pouco que eu tinha que administrar entre passagem e dinheiros para gastos cotidianos, né, alimentação e tudo mais. Eh, e tinha de mês que não essa bolsa não durava muito, né, porque tinha os gastos tanto nesse período ainda eu continuava pegando disciplinas e conciliando com o estágio, né, na escola. Então era algo muito difícil, porque eu tinha que conciliar as disciplinas da universidade e o estágio, e é complicado. Mas foi, né, fui indo, e os anos foram passando, eu fiquei lá 1 ano nessa escola. Quando eu tinha dificuldade para ir para essa escola, eu saía de casa a pé para ir para a escola e voltava a pé também, né, porque a grana não dava. Isso era muito exaustivo, muito cansativo, e às vezes eu fazia todo esse rolê, né, sair de casa de pé e tudo mais. Pra chegar na sala de aula e os alunos não estarem nem aí, nem um pouco afim de estar pegando a disciplina, né. Isso me deixava muito chateado. Mas beleza, fui, continuei indo e tal. Só que a gente chega num ápice, assim, de estresse, né, porque tem a universidade, tem a escola, e já chegou o ponto de eu chorar, de sala de aula, contando para os alunos da dificuldade que eu tinha para poder estar ali trabalhando com eles, tentando, passar o conteúdo da melhor forma, explicando para eles que aquele momento para eles ali era muito importante, que para mim também, para minha formação. Só que é jovem, né, jovem, você pode falar um textão e
contar todas as mazelas do mundo e às vezes não vai sensibilizar ele. Mas às vezes sensibilizava, né? Essa vez que eu chorei, eu contei toda a dificuldade de estar na universidade pública. Eu estava ali sendo professor para também formar eles para entrarem na universidade pública. Para entrarem na universidade pública. E que às vezes eu tinha dificuldade até de estar indo para a escola para trabalhar com eles. E aí, como a gente já tá sobrecarregado de várias coisas, chegou um momento de chorar, né? E beleza, foi. A gente conseguiu trabalhar e tudo mais. Foi uma experiência muito boa. E aí eu venho passando por outros colégios. Depois eu entrei em outros colégios, que eu tive um trabalho muito massa também. A direção foi muito amiga e tal, que eu contato com ela até hoje. E nessa segunda escola que eu estagiei, eu tive outra experiência assim que acho que outras pessoas refletiriam se era aquilo mesmo que queria, né? Durante uma aula, tinha um aluno atrapalhando o andamento aí tudo mais. E aí, isso já era recorrente. E aí um dia eu pedi para ele sair da sala porque eu tava precisando dar o conteúdo e ele não tava deixando a aula seguir normalmente, tal. E aí eu falei: "Ó, quero que você saia e tudo mais. Lá fora a gente conversa". Esse lá fora que a gente conversa, esse aluno entendeu que eu tava ameaçando ele e que a gente conversaria lá fora, tipo, fora da escola. E aí, beleza, ele saiu. A diretora, depois de um tempo, chegou na minha sala lá, perguntando o que tinha acontecido. E aí eu expliquei que ele tava atrapalhando o andamento da aula e tudo mais. Eu pedi pra ele sair. E aí ela falou que ele tava lá fora com uma barreira, querendo me pegar, porque eu tinha ameaçado ele, falando que lá fora a gente conversava. Aí eu falei, parei assim e falei, como assim? Tá ligado? Porque, tipo, a minha cabeça era que eu realmente queria conversar com ele depois, né, que a aula terminasse, porque eu tenho essa postura de dialogar com o meu aluno, né, e tal. Acho isso muito importante, porque ele entendeu totalmente errado. E aí eu fiquei com isso até hoje, né, fico com isso até hoje. Isso já foi lá, acho que meados de 2017, 18 e tal. E aí foi acontecendo, né, fui passando por outras aulas, porque sempre nesse período de graduação, sempre procurando uma escola para estagiar, né, para poder ter uma renda e tal. E o último caso, assim, durante esse de 2015 pra cá, teve várias outras situações e tal, mas eu vou contar 3 específicas, porque foram essas 3 que me marcaram mais, assim, e tal. Teve outras, mas vou focar em 3, né, para o vídeo também não ficar muito longo. Ano passado eu estava numa escola e um aluno de 11 anos do 5º ano me agrediu. Ele também estava atrapalhando o andamento da aula. E aí eu pedi pra ele, eu fui na direção, falei que ele estava atrapalhando, voltei pra sala e falei pra ele ir na direção, passar pra diretora. E ele se negou aí, e eu insistia pra ele ir, né, pra poder continuar a aula. E aí ele, beleza, aceitou. Eu falei pra ele pegar a mochila aí, ele se negou. Aí eu falei pra ele que ele tinha que levar a mochila. E aí quando ele aceitou finalmente levar, ele veio, jogou a mochila em mim, me empurrou, me xingou. E aquilo ali me abalou muito. Aí eu fui com ele pra direção, falei que já que princípio e tudo mais. E isso também me marcou bastante, né? Todo esse processo de educação e todas as outras dificuldades financeiras de se manter, poder chegar, poder ficar na universidade. Hoje, considerando ter boas postos da minha formação, estão fazendo eu querer existir e ser professor e trabalhar com audiovisual. E tudo isso é muito sentimental pra mim, porque é algo que eu me preparei por anos. A dificuldade de me formar foi porque sempre que eu precisava arranjar alguma escola para trabalhar, eu tinha que diminuir a carga horária de disciplinas. Então, consequentemente, isso vai demandando você cumprir as disciplinas obrigatórias naquele curso, né? E, além disso, já peguei greve de professor, greve de estudante, já desisti de ser médico por problemas pessoais, de nível de estresse alto que a cabeça não aguentou e tudo mais. E além de, por 3 anos e meio, eu me afastar da universidade, eu comecei a trabalhar como político da minha cidade, que foi a pior experiência da minha vida. Um dia eu gravo sobre isso. O que fez eu me atrasar mais ainda no curso, né? Na formação. E foi algo que mexeu muito com o meu psicológico, sobre várias violências. E um pouquinho de todas essas experiências, principalmente os conflitos e a dificuldade dos jovens
de ter interesse no conteúdo que o professor tem passado ultimamente, tem me feito querer desistir da área da educação, porque você se dedica, você prepara uma aula bem como você se empenha para fazer algo importante. Só que atualmente eu tenho visto que a juventude e a galera o aluno ele não está com interesse de estar dentro da escola. E eu não sei mais o que fazer. Isso é adoecedor. No primeiro vídeo eu coloquei pesquisas que falam sobre doença psíquica dos professores, o quanto isso afeta. Eu vou ter que parar porque começou a chover, que eu tô no meu segundo vídeo.